Imunidade também é um conteúdo bastante vasto, então eu vou focar aqui contigo principalmente nos tipos de imunidade e também em termos que são recorrentes nas questões sobre esse tema. Vamos começar falando então de antígenos e anticorpos, duas palavrinhas bem importantes aqui. Antígenos, um antígeno é qualquer substância que seja capaz de gerar uma resposta imune no nosso organismo, ou seja, de ativar o nosso sistema de defesa. Comumente, antígenos são proteínas que se encontram na superfície de células ou de um vírus. Por exemplo, quando você estuda a questão do sistema ABO de tipagem sanguínea, a gente fala de antígenos. A gente fala que o tipo sanguíneo é determinado pelo tipo de antígeno que a célula tem ou não na sua membrana, que as células vermelhas têm ou não na sua membrana. Mas a gente geralmente lembra também dos antígenos falando de estruturas presentes em parasitas, em seres vivos que nos causam algum tipo de doença, como por exemplo proteínas na superfície de um vírus, na superfície de bactérias, de protozoários e assim por diante. É importante você também lembrar que os antígenos, eles em geral não geram uma reação de defesa muito simples. É uma reação de defesa que vem acompanhada da produção de anticorpos, certo? E o que são anticorpos? Bom, os anticorpos são proteínas específicas, que a gente chama também de imunoglobulina, e que são produzidas em resposta à ação, à apresentação de antígenos. Eles vão fornecer uma memória para o nosso organismo contra aquele determinado antígeno. E eles vão reagir com o antígeno quando a gente entra em contato com eles, impedindo que eles causem a doença, que eles parasitem as nossas células e ainda alertam o sistema imune de que o invasor entrou. É importante que você saiba que a gente só produz anticorpos se a gente é apresentado a um antígeno. Então a gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar a nossa imunidade para a produção de anticorpos de maneira, por exemplo, artificial, de modo que a gente produz anticorpos antes de ter uma doença, por exemplo, certo? Outro termo importante que a gente precisa falar aqui antes é a questão do tipo de imunidade em um termo mais geral, que é a imunidade inata ou adquirida ou adaptativa. O que é isso? Imunidade inata é a imunidade que a gente já nasce com ela, tá? Ela está muito relacionada, por exemplo, com uma imunidade que a gente diz que é inespecífica, ou seja, que ela é produzida para qualquer coisa, são barreiras contra qualquer tipo de antígeno que possa nos atacar. Então, por exemplo, a nossa pele faz parte dessa barreira inata. Ela é uma barreira que impede, né, ou dificulta muito a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Ou, por exemplo, o ácido do nosso estômago também faz parte da imunidade inata. O ácido do nosso estômago mata várias bactérias, vírus que possam estar entrando no nosso corpo via oral. Ou ainda, as células como os macrófagos, que são células do sistema de defesa que policiam, né, os nossos tecidos e vão fagocitando possíveis parasitas, possíveis organismos que estejam nos causando algum tipo de doença, algum tipo de corpo estranho também, não necessariamente precisa ser um organismo, pode ser uma partícula, uma substância, enfim, certo? Então tudo isso é inespecífico, eu estou combatendo qualquer tipo de invasor no meu organismo. Agora, a imunidade adquirida ou adaptativa é aquela que a gente vai aprendendo com o tempo, ou seja, eu vou enfrentando diversos desafios, diversos invasores e vou criando memórias a eles para poder combatê-los de maneira mais fácil quando eu for entrar em contato novamente com esses organismos. Então, geralmente aqui quando eu estou falando de imunidade adaptativa, eu estou falando de anticorpos, tá bom? Bom, além desses dois grandes grupos aqui de imunidade, também pode ter outras classificações que podem aparecer para ti. Por exemplo, imunidade passiva e imunidade ativa. Passiva é a imunidade que eu vou receber de graça. Eu não estou me esforçando, meu organismo não está trabalhando para produzir essa imunidade. Eu já recebo ela pronta. Já vai entender direitinho como é que isso funciona daqui a pouco. E imunidade ativa é quando o meu corpo precisa trabalhar para produzir essa imunidade. Cada um desses tipos aqui também tem subtipos. Vamos falar então da imunidade passiva naturalmente adquirida. Por exemplo, durante a gestação, quando a gente é bebezinho, feto lá na barriga da nossa mãe, ou quando a gente está sendo amamentado pela nossa mãe, a gente recebe anticorpos prontos da nossa mãe. Ou seja, eu não precisei produzir esses anticorpos, eu recebi uma imunidade pronta vinda da minha mãe.
Por isso, é uma imunidade passiva, porque eu recebi pronto, naturalmente adquirida. Existe também a imunidade passiva artificialmente adquirida, que é o caso, por exemplo, dos soros. O que é um soro? O soro é uma substância que contém anticorpos prontos e que é dada por uma pessoa em situações específicas. Exemplo, se você for picado por uma cobra, você vai receber um soro antiofídico, que nada mais é que um composto, um medicamento que tem dentro dele anticorpos contra o veneno, a toxina da cobra específica que te mordeu, certo? Então, você está recebendo os anticorpos prontos de uma maneira artificial, através de um medicamento. Agora, imunidade ativa, naturalmente adquirida. Então, é a imunidade que eu vou produzir naturalmente em determinadas situações. Por exemplo, peguei uma doença, catapora. Então, o meu organismo foi apresentado ao antígeno, que está na catapora, nos vírus da catapora, e eu vou produzir anticorpos contra esses vírus. Então, dessa forma, quando eu entrar em contato novamente com o vírus da catapora, os meus anticorpos vão bloquear a ação dele. Então, é uma imunidade ativa, porque eu produzi os anticorpos, e naturalmente adquirida, porque eu fiquei doente naturalmente. E temos ainda a imunidade ativa artificialmente adquirida, que é o caso das vacinas. Nas vacinas, nós somos apresentados a um antígeno, né, que vai estar inativo, enfraquecido, ou seja, que não vai nos causar doença. Entretanto, ele apresenta esse antígeno, as partes importantes desse antígeno, que vão ser reconhecidas pelo nosso organismo. E daí o nosso organismo vai produzir anticorpos contra ele. Veja, eu falei para você desde o começo desse tópico, que os anticorpos são produzidos quando a gente é apresentado a um antígeno. Então, geralmente, a gente é apresentado a um antígeno quando a gente fica doente. Mas tem doenças que se a gente fica doente com ela, a gente vai morrer. Então, as vacinas fazem o quê? Elas nos apresentam esses antígenos de forma que eles não vão nos causar mal, não vão nos deixar doentes, mas essa apresentação já é o suficiente para fazer com que o nosso sistema imune se esforce para produzir uma imunidade contra esses antígenos. Então, por isso, as vacinas são uma imunidade ativa artificialmente adquirida. Bom, sobre essa questão das vacinas, eu sempre tenho a felicidade de pensar que eu já tomei as minhas doses contra o coronavírus. Você já tomou as suas? Espero que você tenha tomado aí, que é super importante para a gente sair dessa pandemia e também para que você possa aí ingressar na faculdade no próximo ano com muita tranquilidade, podendo ver aulas presenciais, como deve ser, né, gente? Não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo os nossos materiais escritos, como o e-book, que podem te ajudar. Um grande beijo para ti. Tchau, tchau.